Boa tarde, senhoras e senhores aqui presentes. Havendo quórum regimental e com a proteção de Deus, declaro aberta a 90ª sessão ordinária da 7ª legislatura realizada na Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, aos 30 dias do mês de setembro de 2019. Solicito ao secretário que faça a leitura de ordem do dia. 90ª sessão ordinária da 7ª legislatura realizada na Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, aos 30 dias do mês de setembro de 2019. Pequeno expediente, leitura da matéria do expediente, leitura da ata da sessão anterior e uso da tribuna. Ordem do dia, leitura das indicações do Legislativo Municipal, leitura do projeto de lei complementar número 006/2019, de autoria do Executivo Municipal, leitura e votação do relatório da comissão processante referente ao processo 140 de 2019. A ata da sessão anterior é dada por lida e aprovada. Pequeno expediente, não há vereadores inscritos. Solicita ao secretário que faça a leitura das indicações do Legislativo Municipal. Indicação 023/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal a necessidade de determinar ao secretário de obras que faça poda das árvores das ruas e avenidas do distrito de Rio Branco, vereador Gerson. Indicação 022/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal a necessidade de determinar ao secretário de obras que recupere 2 bueiros na linha 4 União, sendo um nas proximidades do sítio do senhor Darli e outro nas proximidades ao sítio do senhor Joãozinho Evangelista, vereador Gerson. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar 06, de autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre a recomposição remuneratória dos servidores públicos municipais e das outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do relatório da comissão processante referente ao processo 140/2019. Parecer da comissão processante. Análise da defesa prévia apresentada pelo prefeito denunciado. Análise quanto ao prosseguimento do processo administrativo e análise quanto ao afastamento do prefeito denunciado. Este processo trata de denúncia contra o prefeito de Campo Novo pelo suposto cometimento de infrações político-administrativas, nos termos da lei orgânica do município. Após a apresentação de denúncias e dos documentos que instruem, em 9/9/2019, foi realizada a votação em plenário quanto à aceitação da denúncia, oportunidade em que a Câmara Municipal recebeu e instaurou um procedimento de cassação de mandato. O denunciado foi devidamente notificado, tendo recebido toda a documentação em 16/9/2019. Foram expedidos ofício ao juízo de segunda vara genérica da comarca de Buritis, Rondônia, ao promotor de justiça de Buritis, Rondônia e ao desembargador Gilberto Barbosa, com a finalidade de informar a deflagração do presente processo e solicitar autorização para que o prefeito denunciado possa participar das diligências e atos de prova. O desembargador Gilberto Barbosa decidiu autorizar o denunciado a comparecer à Câmara Municipal para os atos de instrução do processo administrativo. O prefeito denunciado apresentou tempestivamente a defesa prévia. Não juntou documentos. A defesa do denunciado trouxe 6 preliminares, alegando nulidade do procedimento, sendo que, no mérito, afirmou que a denúncia será refetuda no curso de instrução, quando em sede de alegação final. Em seus pedidos,
postulou pela oitiva de 10 testemunhas, as quais arrolou e indicou o endereço, e por fim requereu seja declarado nulo todo o procedimento, e se não, que a denúncia seja arquivada. Relatado passa ao parecer. Em primeiro lugar, este parecer tem por objetivo apenas análise quanto ao prosseguimento ou arquivamento do presente processo administrativo, razão pela qual não há pertinência para que se debruce sobre o mérito da denúncia. O parecer fixa atenção em 3 análises: a defesa prévia e suas alegações preliminares, o prosseguimento do arquivamento do procedimento e o afastamento, ou não, do prefeito denunciado. Defesa prévia do denunciado, considerações quanto aos fatos. Aparentemente, preocupa-se a defesa do denunciado com o fato de que a peça inicial estaria muito bem escrita e que isso demonstraria uma manobra ilegítima. O argumento não merece atenção, porque, como se vê facilmente, a denúncia é cópia quase que fiel e íntegra da petição inicial do Ministério Público de Rondônia na ação civil pública, por improbidade administrativa. Cópia dessa ação judicial é justamente o documento de prova que fundamentada aos fatos e pedidos da denúncia. Portanto, superado este ponto, passamos às preliminares, alegadas como nulidade, que, segundo o prefeito denunciado, maculiaram irremediavelmente o procedimento administrativo. Preliminares. Do cerceamento da defesa, da não entrega da ata da sessão que recebeu a denúncia. O denunciado alegou que é contra a fé que recebeu quando, de forma notificação, não tinha a ata da sessão plenária da Câmara Municipal, que recebeu e acatou a denúncia. Comissão processante. Argumenta a defesa prévia que fez poderia gerar cerceamento de defesa e que deveria ser devolvido o prazo de defesa ao prefeito denunciado. Sem razão, o prefeito denunciado neste ponto determina que seja remetida aos denunciados cópia da denúncia e dos documentos que instruírem. E a ata da sessão plenária não é documento de instrução do processo. Não trata sobre o mérito do suposto cometimento de infrações político-administrativa e nem mesmo gravita em torno dos fatos originalmente narrados na denúncia. Além disso, não se constata nada particular ter havido qualquer prejuízo à defesa do denunciado, porque, conforme se vê na preliminar, aduzida no subitem 2.4 da defesa prévia, o prefeito teve acesso à ata da sessão plenária oportunamente. Assim sendo, em aplicação ao princípio, a presença nulidade deve ser afastada. Do cerceamento da defesa, da impossibilidade do promovido de comparecer na sede da Prefeitura para fins de galgar documentos ou informações de servidores públicos para auxiliar em elaboração de sua defesa, alegou o denunciado que o fato de ter sido impedido por determinação judicial de acessar as repartições públicas e os servidores municipais de Campo Novo de Rondônia não tem razão a defesa prévia neste ponto. O simples fato de, por diferentes determinações judiciais originárias dos 3 feitos distintos, o prefeito denunciado ter sido afastado de suas funções não impede que exerça o contraditório e ampla defesa nesse procedimento, ou até mesmo nas ações referidas. Isso porque o acesso à documentação e informações pode ser feito através de advogado constituído ou qualquer outra pessoa com procuração. Importante lembrar, mais uma vez, que os fatos e as provas anexas com a denúncia são idênticos àqueles que estão nos autos judiciais. No caso, houve ainda a decisão judicial do desembargador Gilberto Barbosa, para que o prefeito denunciado possa comparecer às dependências da Câmara Municipal para os atos de instrução deste processo administrativo. A Lei Orgânica do Município prevê que o denunciado tem direito de assistir às diligências
e audiências, bem como formular pergunta às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa, o que já está garantido no presente caso. Mais uma vez, não existe prova do efetivo juízo ao denunciado, na medida em que, assim como defende-se regularmente nas ações judiciais já conhecida, pode fazê-lo igualmente no processo administrativo. Do impedimento dos vereadores denunciantes. O prefeito denunciado apresentou o argumento de que 6 vereadores desta casa estariam legalmente impedidos de votar neste processo, por terem anteriormente denunciado os fatos em discussão ao Ministério Público. Com essas considerações, o denunciado pede a nulidade do procedimento. A presente preliminar não merece prosperar. Não se deve perder de vista a independência entre as esferas judicial e política administrativa. O presente processo é atinente à esfera política administrativa e, tecnicamente, em certos limites, não depende ou se vincula do resultado do mérito da mesma matéria, no âmbito judicial. Neste caso, os vereadores citados pelo denunciado realizam denúncia perante o Ministério Público de Rondônia, no exercício de sua prerrogativa fiscalizadora, prevista no artigo 31 da Constituição Federal, não podendo haver confusão entre aquele que ato e o presente processo administrativo. A denúncia dos vereadores perante se deu na esfera administrativa, ou passo que a ação judicial se originou após o juízo do valor do representante daquele órgão de controle externo e pela prerrogativa constitucional da defesa dos interesses difusos e coletivos que o órgão detém. E os vereadores citados pela defesa prévia somente foram ouvidos na fase administrativa daquele feito, na sede do MP de Rondônia, em Buritis, não tendo nenhum daqueles legisladores municipais figurado formalmente como testemunha do processo judicial. Neste caso, há impossibilidade de reconhecer o impedimento de tantos vereadores, sob pena de inviabilizar a apreciação e o julgamento do feito, na medida em que poderia sequer haver quórum, ou caso fosse esse existente, ficaria prejudicada a proporcionalidade possível. Assim decidiu a Segunda Câmara Civil do TJ de Minas Gerais, no mandato de segurança do relator Jarbas Ladeira. Câmara Civil, julgamento em 24 de 8 de 2004. Publica a súmula em 10 de 9 de 2004. Não pode existir confusão entre essas diferentes esferas, e na análise dessa preliminar não existe legalidade para que se aceite a premissa exposta na defesa prévia. A única vedação constante do Decreto de Lei 2001-201-67 é a de que o denunciante participe da votação para o recebimento da denúncia, ou vote em relação à cassação ou não, o que não ocorreu no caso dos autos, até porque, tecnicamente, nenhum vereador figura como autor da denúncia nesse processo. Quanto à lei orgânica do município, inexiste vedação em relação ao fato de vereadores que denunciaram os fatos fora do âmbito político-administrativo participem no procedimento que trata da cassação do mandato do prefeito. Para a vedação legal, explicitada a acepção técnica do termo denunciante, está intimamente ligada à esfera política-administrativa, e neste caso os vereadores não figuram como ator da denúncia. Não fosse assim, evidentemente a prerrogativa de fiscalização dada aos vereadores pela Constituição Federal, do artigo 31, restaria esvaziada sem qualquer previsão legal. Comissão processante. Nesse termo, essa preliminar deve ser rechaçada. Da nulidade da formação da comissão processante, da recusa ilegal da vereadora Cleia para compor a lista dos nomes sorteados para entregar à comissão processante. Alegou o denunciado que a vereadora suplente Cleia Nogueira
recusou a participar da comissão processante, quanto da sessão plenária que acolheu a denúncia e deflagrou esse processo. Na ata referida à sessão, a referida vereadora declinou com razão estar ocupando um cargo inteiramente devido ao afastamento do vereador Miro. Prescreve no artigo 70, assim como o artigo 5º do inciso do decreto 201/67, que se um vereador é impedido de votar, seu suplente deve ser convocado, mas estará impedido de participar da comissão processante, eis a citado na redação legais. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infração definidas do artigo 69 obedecerá ao seguinte rito: a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto para os autos do processo e só votará se necessário para complementar o quórum do julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá entregar à comissão processante. O processo da cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá aos seguintes ritos, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos da sua acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só voltará se necessário para complementar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão. A vereadora Cleia está no exercício do mandato legislativo em suplência ao vereador Ademir Borrer, vereador Miro, o qual foi afastado de suas funções pelo desembargador Gilberto Barbosa, no bojo do feito atuado sobre número 002808-28/2019, em trâmite do Tribunal de Justiça de Rondônia, pela prática, em tese, de crimes de corrupção, juntamente com o prefeito denunciado. Obviamente, o vereador Miro será impedido, suspeito de votar neste processo administrativo, por sua condição de estar sujeito às vedações dos artigos do Código do Processo Civil. Dessa forma, acertada a decisão da vereadora suplente a não participar do sorteio da comissão processante, vez que não lhe é permitido pela lei. Com essas considerações, essa preliminar deve ser rejeitada. Questão de ordem. Da não observância da proporcionalidade dos partidos políticos na formação da comissão processante. Em sua defesa prévia, alega o denunciado que deveria ter sido observada a proporcionalidade dos partidos políticos na formação da comissão processante. O procedimento da cassação do mandato eletivo é regulamentado pelo Decreto de Lei nº 201/67 e pela Lei Orgânica do Município de Campo Novo. A miúde, o rito do processo é exaustivamente tratado nos supracitados diplomas e não existe qualquer previsão legal para que, na senda deste processo político administrativo de cassação, exigir-se proporcionalidade de partidos políticos na formação da comissão processante pela Câmara Municipal. Se houvesse de se observar a proporcionalidade dos partidos políticos, conforme alegou a defesa do denunciado, ao contrário do censo, o processo estaria maculado por um suposto direcionamento na formação da comissão processante. Além de não haver qualquer previsão legal no artigo 70, nem do decreto 201/67, impor a participação de determinado vereador ou grupo de vereadores acabaria por desvirtuar a lógica do sorteio
de parlamentares previsto nas regras que regem procedimentos desta natureza. No mais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que este assunto interno não pode ser esmiuçado pelo Poder Judiciário, por ser matéria exclusiva do Poder Legislativo, do presente processo político administrativo, administrativo e processual civil. O prefeito, cassação nulidade do processo político administrativo, questões internas, acordam com múltiplos fundamentos, ataque que não, por menor razão, aplicação da súmula. Trata-se de recurso ordinário em mandato da segurança interposto por Edson de Souza Vilela contra o procedimento de cassação de seu mandato como prefeito. Na presente ação, pretende o recorrente caracterizar as supostas inúmeras nulidades que viciaram o processo político administrativo. Sustenta o recorrente ter havido ofensa nos artigos, reproduzido pelo artigo 60 da Constituição do Estado de Minas, no argumento de que foi assegurada a participação proporcional dos partidos políticos, violação do artigo 5º da CR 88, aduzido que o indeferimento da produção de provas e a utilização de certos meios de prova cerceou seu direito à ampla defesa contraditória. Nulidade do processo político administrativo em razão à suspensão do vereador Eugênio, malversão dos regimento interno da Câmara Municipal, como de Cajuru, em 78, do regimento interno da Assembleia Legislativa em Minas Gerais, por motivos de impedimento de diversos vereadores. Nulidade do processo político administrativo em razão da não lavratura da ata da sessão e do julgamento de bom tempo e da ausência da informação da Justiça Eleitoral, cumprido na Lei 8.666/93, e o parecer final da comissão processante não respeitou a perícia oficial. Não assiste qualquer razão ao recorrente. Em relação aos itens, cumpre destacar que o Poder Judiciário não pode se imiscuir em assuntos internos. Na verdade, discutir se houve obediência à proporcionalidade possível na distribuição de assentos na comissão processante é ato meramente político do Poder Legislativo Municipal, não sujeito a controle judiciário. Neste sentido, Américo Luiz, da segunda turma, e Eliane Calmo, da segunda turma, e Aldir Passarinho, do Tribunal. Da mesma forma, no caso de analisar a negativa de produção da prova e a utilização da perícia oficial de forma distorcida para caracterizar a inocorrência dos atos ilegais por parte do cassado, e havia consequência. Seu comportamento de acordo com a dignidade do decoro do cargo, mais de que impor na discussão da legalidade e da constitucionalidade destas medidas. Mas não fosse isso bastante no que se refere ao indeferimento das produções da perícia, conforme salientado no acórdão combatido. O que motivou a denúncia foram as supostas ilegalidades cometidas por ocasião da contratação. Nada tendo a ver, portanto, com a conveniência e a oportunidade da contratação de serviço. O objetivo do recorrente com tais impugnações é único: substituir a determinação constitucional acerca do juízo natural para apreciação do julgamento da perca de mandato. Acerca da dita nulidade do processo político administrativo pela suspeição do vereador Eugênio Pacali, disse a origem, já no que tange a suposta inimizade do impetrante com o vereador Eugênio, e entender a existência da inimizade figadal entre os dois. Assim, não se podem acolher
meras alegações a respeito dessa suposta inimizade, sem a existência de que elementos sólidos a demonstrar a veracidade da mesma. No recurso ordinário, o recorrente limita-se a enfatizar a ocorrência da suspeição, sem impugnar a inexistência da comprovação do alegado, ou silêncio caracterizado no processo político administrativo. Acerca do alegado, o impedimento de diversos vereadores, a instância inaugurou o acervo do seguinte, referente a estes mesmo aspecto da questão, ou seja, a composição da comissão dos eleitos, no decorrer do trâmite processual, para a presidência e vice-presidência da mesa diretória. O número de vereadores, se houvesse essa obrigação, outros aspectos poderiam estar prejudicados com a própria representatividade. O recorrente não combateu a principal tese adotada na origem, a qual seja impossibilidade de reconhecer o impedimento de tantos vereadores, sob a pena de inviabilizar a apreciação do julgamento feito. Ao revés da parte insurgente, limitou-se a discutir a necessidade de que os membros considerados impedidos se afastassem da comissão processante. Por fim, acerca da nulidade do processo político administrativo, em razão de não lavratura da ata da sessão, de julgamento de bom tempo e da ausência da informação à Justiça Eleitoral, o voto condutor fundou-se em 4 argumentos: a elaboração posterior da ata, afastada da nulidade, o término tardio da sessão de julgamento, após quase 23 horas de reunião da comissão processante, e aos interessados impediu a pronta transcrição, a aquiescência de todos os presentes no sentido de transcrição em momento mais oportuno, descaracteriza a nulidade e a falta de informação à Justiça Eleitoral. Configura apenas irregularidade e não nulidade. O recorrente passou ao largo de qualquer consideração sobre as tais fundamentais. A preliminar não deve prosperar. Da carência do parecer obrigatório da Comissão da Constituição e Justiça, inclusive sobre o mérito da matéria. Alegou o prefeito denunciado que os procedimentos que impliquem o juízo do valor dos parlamentares no presente processo devem ser obrigatoriamente procedidos do parecer da Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa, sem razão ao denunciado. O procedimento de cassação do mandato eletivo é regulamentado pelo Decreto 201/67, pela Lei Orgânica do Município de Campo Novo de Rondônia. O rito do processo é exaustivamente tratado nos supracitados diplomas. E não existe qualquer previsão legal na senda deste processo político administrativo, da cassação. Exigir-se parecer da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Municipal. Isto a não ser que houvesse previsão específica no regimento interno, por exemplo, ou em outro regramento legal ou infralegal aplicável, que não é o caso. Do mérito. No mérito, a defesa prévia não trouxe nada digno de nota, em vez que afirmou que a denúncia será refutada no caso de instrução notada, quando se cede de alegação final. No obstante, esse parecer, nos termos do artigo 70, não deve fixar atenção ao mérito do objetivo da denúncia, mas sim dos aspectos formais da Constituição regular do processo administrativo e quanto às necessidades de averiguação dos fatos, de acordo com as provas já constantes nos autos. Do prosseguimento do processo. No mérito, o prefeito denunciado aduziu somente que sua tese defensiva do mérito quanto à denúncia. Pois bem, conforme se verifica, a defesa prévia não está instruída com qualquer documento de prova, o que por si autoriza o prosseguimento
do presente processo administrativo para a ante e gravidade da denúncia, trazer à tona a verdade real dos fatos, refutada que foram todas as nulidades alegadas pelo denunciado. As instruções do presente processo, com oitiva das testemunhas e eventuais diligências, deve ser bastante esclarecedora para os atores destes autos, possibilitando um julgamento político justo e imparcial. Portanto, essa comissão processante opina pelo prosseguimento do processo administrativo, para que, subsequente, a realização dos pertinentes atos de instrução, do afastamento do prefeito denunciado, em observância à redação do parágrafo único do artigo 70, no julgamento pelo prosseguimento da denúncia, pelo voto de 2/3 dos vereadores do plenário, deve decidir pelo menos o quórum pela suspensão ou não do prefeito denunciado. Por impertinência temática, este parecer não opinará pelo afastamento ou não do denunciado, pois se trata da decisão a ser tomada exclusivamente pelo plenário da Câmara Municipal. Isso aqui eu leio cada um ou eu leio cada um e já faço o chamado? Não, vou ter que ler tudo. Tem que ler? Isso é outra coisa. Né? Conclusão e dispositivo. Ante o exposto da comissão processante, conclui e opina pelo prosseguimento do presente processo administrativo, com finalidade de se realizar os pertinentes atos de instrução, motivo pelo qual submete aos votos do plenário desta Casa. A. Receber a defesa prévia do prefeito denunciado e, quanto às preliminares, conhecer e rejeitar todas. Primeira, conhecer e rejeitar a preliminar de cerceamento da defesa pela não entrega no ato da primeira notificação da ata da sessão plenária que recebeu a denúncia. 2. Conhecer e rejeitar as preliminares de cerceamento de defesa pela impossibilidade do denunciado de frequentar órgãos públicos em Campo Novo de Rondônia. 3. Conhecer e rejeitar as preliminar de impedimento de 6 vereadores: vereador Claudeci, vereadora Nayara, vereador Cidelvan, vereador Rondinério, vereador Marco Aurélio e vereador Josué, da Câmara Municipal. 4. Conhecer e rejeitar a preliminar da nulidade da comissão processante pela não participação da vereadora suplente Cléa Nogueira. 5. Conhecer e rejeitar a preliminar da não observância da proporcionalidade dos partidos políticos na formação da comissão processante. 6. Conhecer e rejeitar a preliminar da carência do parecer obrigatório da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive sobre o mérito da matéria do objeto de processo. Julgar pelo prosseguimento do processo político-administrativo nos termos do presente parecer da comissão. Decidir pelo afastamento ou não do prefeito denunciado de suas funções, conforme determina o parágrafo do artigo 70. O presente parecer deve ser submetido e apreciado em todos os itens supratranscritos pelo plenário na Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, pelo voto de 2/3 dos seus membros. Campo Novo de Rondônia, 30 de setembro de 2019. Vereador Rondinério Pascoal Casula, presidente da comissão processante. Marco Aurélio Pereira de Oliveira, relator da comissão processante. Josué Rodrigues Moreira, membro da comissão processante. Solicito ao secretário que proceda a chamada individual do boletim de discussão e votação sobre o projeto 140/2019, sendo 6 itens. Discussão e votação em turno único sobre o recebimento ou rejeição do item 1 do relatório da comissão
processante referente ao processo 140/2019. Primeiro, né? Ao primeiro, conhecer e rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa pela não entrega no ato da primeira notificação da ata da sessão plenária que recebeu a denúncia. Discussão e votação. Essa aqui é para dar sequência, porque ele alegou que nós não tínhamos entregado a ata, né? Sendo que a ata é sempre aprovada na próxima sessão, então não teria como entregar a ata se ela teria que ser aprovada. Votação. Vereador Miro, ou vereador Si. Meu voto é sim pelo relatório da comissão processante. Vereadora Cleia. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinério. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Osmar. Sim. Discussão e votação em turno único sobre o recebimento ou rejeição do item A2 do relatório da comissão processante referente ao processo 140/2019. Conhecer e rejeitar a preliminar do cerceamento da defesa de impossibilidade do denunciado de frequentar órgãos públicos em Campo Novo de Rondônia. Discussão e votação. É da comissão, fala. Mas é para o pessoal entender. Esse é daquele ofício que você levou. Esse aqui é um parecer, né, que ele alegou que não podia vir em nenhum órgão público. Porém, nós já tínhamos, né, o presidente pediu autorização ao desembargador Gilberto. Sim. Aí o desembargador mandou a documentação autorizando que ele participasse aqui, né, dar-se o esclarecimento dele. Votação. Vereador Claudeci. Voto sim pelo relatório da comissão processante. Vereadora Cleia. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinério. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Osmar. Sim. Porque você está me excluindo eu por último aí. Senhor presida, né? Discussão e votação em turno único sobre o recebimento ou rejeição do item A3 do relatório da comissão processante referente ao processo 140/2019. Conhecer e rejeitar a preliminar de impedimentos dos 6 vereadores, vereador Si, Nayara, Jucão, Cutia, Rondinério, Marco Aurélio. Discussão. Fala aqui, porque eu queria tirar minhas falas, porque foi nós que fizemos denúncia. Esse daí é porque ele alegou que nós 6 vereadores que tinham feito a denúncia no MP em Buritis não poderia votar, mas não é assim, não mistura as esferas. Aqui é o legislativo, é um processo político, lá é judicial. Então, na Câmara não foi os 6 vereadores que fizeram a denúncia. Então, o voto é por essa rejeição. Votação. Vereador Claudeci. Meu voto é sim pelo relatório da comissão processante. Vereadora Cleia. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinério. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Osmar. Sim.
Discussão e votação em turno único sobre o recebimento ou rejeição do item A4 do relatório da comissão processante referente ao processo 140 de 2019. Conhecer e rejeitar a preliminar da nulidade da comissão processante pela participação da vereadora suplente Clélia Nogueira. Discussão, votação. Discussão. Vereador Si. Sim. Pelo relatório. A favor do relatório da comissão processante. Vereadora Cléia. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinério. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Osmar. Sim. Discussão e votação em turno único sobre o recebimento da rejeição, do recebimento ou rejeição do item A5 do relatório da comissão processante referente ao processo 140 de 2019. Conhecer e rejeitar a preliminar da não observância da proporcionalidade dos partidos políticos na formação da comissão processante. Discussão. Para que foi feito o sorteio? É que foi feito o sorteio. Votação. Vereador Si. Eu voto sim pelo processo da... Já esqueci. Relatório. O relatório da comissão processante. Vereadora Cléia. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinério. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Mazinho. Sim. Discussão e votação em turno único sobre o recebimento ou rejeição do item A6 do relatório da comissão processante referente ao processo 140 de 2019. Conhecer e rejeitar a preliminar de carência do parecer obrigatório da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive sobre o mérito da matéria do objeto do processo. Discussão. Votação. Vereador Claudeci. Eu voto sim pelo relatório da comissão processante. Vereadora Cléia. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinério. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Osmar. Sim. Discussão e votação em turno único sobre o prosseguimento da denúncia, prosseguimento do presente processo administrativo 140 de 2019. O prosseguimento do presente processo político administrativo nos termos do parecer da comissão processante. Discussão. Esse é para, no caso, quem é a favor ou contra ao parecer do processo desse que foi lido aqui agora. Feita a leitura. Vereador Si. Eu voto sim pelo parecer do relatório da comissão processante. Vereadora Cléia. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinério. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Osmar. Sim. Ainda tem mais. Tem mais um. Tem mais um. Discussão e votação em turno único sobre o afastamento do prefeito denunciado, nas conformidades do artigo 70. O afastamento do prefeito Ocimar Aparecido Ferreira das suas funções, conforme determina o parágrafo 1 do artigo 70. Discussão. Votação. Vereador Si.
Eu voto sim pelo relatório da comissão processante. Vereadora Cleia. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinério. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Osmar. Sim. Nas conformidades da lei, declaro o inciso da instrução e os atos e diligências que se fizeram necessário para o depoimento do denunciado e equirição das testemunhas, em conformidade com o artigo 70, inciso 3 da Lei Orgânica. Determino o decreto de afastamento. Antes dos vereadores aqui, que já vamos para o grande expediente, né? Eu convido a prefeita Val a discursar na tribuna. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores. Boa tarde a todos aqui presentes. Hoje até tinha conversado com o presidente Mazinho para a gente fazer alguns esclarecimentos, né? Às vezes, muita gente está esperando que a gente fale algumas coisas, ou pelo menos preste conta do que vem acontecendo. Hoje pela manhã, quando nós sentamos lá na prefeitura para ver a questão do orçamento e as dívidas que a gente tem ainda ao município, só de fornecedores entre todas as secretarias ultrapassa R$1.300.000, né? Isso ainda eu tenho que devolver mais de 250 mil dos convênios, que não consegui devolver tudo. E fora o que vocês já sabem, que é de conhecimento de todos, que é IPCAM, parcelamento dos 400 mil que a gente conseguiu parcelar agora. Já assinei a autorização lá com o Banco do Brasil na sexta-feira para fazer o débito automático da parcela do IPCAM. A primeira parcela vai ultrapassar R$27 mil, né? Deu acima daquele valor que a gente achava que ia dar por conta dos juros e multas. E fora esse parcelamento de 27 mil, a gente já tem aquele que ultrapassa 110 mil, mais o de 49 mil, que a gente já paga todo dia 10, e fora os 15% que já é descontado do FPM cada vez que cai na conta, que vai para a conta do IPCAM, né? Então, assim, a situação é bem mais grave, vereadores, do que a gente imaginava. Esse levantamento que nós fizemos hoje ainda não inclui aqueles processos da obra que não tem, aqueles processos não, né? Aquelas dívidas da obra que não tem processos e nem empenho. Isso que a gente levantou é só o que já está processos formalizados, fora a obra que a gente imagine que ultrapassa a R$300 mil, né? Então, assim, às vezes alguns vereadores cobram e está no direito de cobrar, só que eu queria pedir que fossem na prefeitura os que não têm costume de ir e pegar, de fato, o que está acontecendo com o nosso município. Porque a gente criticar de fora é muito fácil. Agora, estar lá e conhecer e pegar tudo que está, o que vinha acontecendo em Campo Novo, e de repente a gente pegar numa situação e querer consertar,
com certeza muitos servidores vão ficar insatisfeitos, com certeza muita gente vai ficar insatisfeita, porque não dá para agradar todos nesse momento. Agora, prefeita, de uma coisa é certo, eu não tenho feito nada que não seja o correto. Prefeita, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu já te fiz outras vezes e falei na tribuna na semana passada. Você está indo para 4 meses, se eu não me engano, dia 3, correto? E você vem falando de dívidas, de números de passado, de conta. Isso, eu acho que você até ajudou, contribuiu para esse município estar nessa situação. Eu falei, e eu não gosto de falar pelas costas, você não estava aqui, estava dando uma passeada, e eu vou dizer para você, eu gostaria de ouvir você falar como vamos tirar esse município do buraco. Que ele está no buraco, estou cansado de saber. E a população de Campo Novo também está cansada de saber. No meu ponto, para mim você já está tendo uma visão política. E eu gostaria que Deus abençoasse, que você tivesse uma visão de administrador. Aí eu ficaria feliz. Obrigado. Primeira coisa, diferente de muitos, eu não pego diária para passear. Eu pego diária para trabalhar e tem inúmeros documentos protocolados e audiências que a gente participou. Outra coisa, a minha visão não é política, porque se fosse política, eu estava continuando passando a mão na cabeça daqueles que vinham fazendo coisa errada no município. A questão de resolver os problemas do município, eu estou aberta, vereador, a sugestões, porque criticar é muito fácil. Agora, mostrar um caminho é difícil. Eu tenho uma equipe técnica que a gente está ficando até a noite sem almoçar, tentando resolver os problemas de Campo Novo. E o senhor nunca foi lá na prefeitura para saber o que está acontecendo. Agora, eu não tenho nenhuma questão política. Eu sou política, eu não sou politiqueira. E os frutos que eu tenho colhido é do meu trabalho. Eu não preciso tampar o sol com a peneira, nem vim aqui mentir para ninguém para tirar proveito de eleição, que vai ser lá o ano que vem, que sabe lá Deus o que é que vai acontecer, se nem aqui eu vou estar viva para concorrer à eleição. Então, eu não planejo futuro. Os meus atos são agora, atual. E eu gostaria de ter essa receita de como tirar o município do buraco, porque para tirar o município do buraco hoje, eu preciso de dinheiro. E para quem acompanha, o FPM dessa semana veio 258 mil, descontando o IPCAM e a parte que vai para a educação, sobrou 164 mil. Está lá, para quem quiser ver. E isso, eu tenho folha de pagamento de servidor para pagar até o dia 10, eu não tenho R$1 na conta do município. Já estou avisando os secretários para avisar os servidores que nós vamos ter dificuldade de fazer pagamento esse mês. É dessa forma que eu estou lá na prefeitura brincando e passeando com dinheiro público. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Antes que eu vou falar aqui para frente, então, para a senhora não dizer que eu falei só e a senhora ter resposta, a PC eu tive lá hoje, né? Você está com o motor todo aberto, em pé, assim, ó. A PC está lá, o motor em pé, aberto, só vira brequinha e a carcaça. Eu fui lá hoje, conversei com ele, ele pediu que tem uma dívida de 8 mil com ele. Aí eu falei para ele, ó, então vamos fazer o seguinte, vou notificar o senhor e a prefeita. Aí, se a senhora não tomar previdência, eu vou levantar um procedimento qualquer que seja válido contra a senhora e ele, ok? Eu vou explicar o que está acontecendo com essa PC. Desde o dia que eu assumi a prefeitura, eu chamei esse senhor lá na prefeitura e fiz um acordo com ele. O senhor conserta, que o senhor entrega a PC e eu pago. Ele queria receber antes porque tem umas coisas anteriores, uns consertos anteriores. O dinheiro ficou lá na conta e aí tá os 2 procuradores aqui e pode chamar o secretário de administração
que nós ficamos mais de 30 dias com esses 8.500, que quase R$8.500 na conta da prefeitura, esperando ele regularizar a situação dele, porque ele não tinha certidões, ele não estava ok para receber, para fazer a nota para receber. Então, assim, ele está de sacanagem de não entregar esse equipamento. Hoje ainda eu falei para o secretário que era para pedir para o jurídico notificar ele, porque tem 4 meses que toda quarta-feira e toda sexta-feira ele me entrega a máquina. E não é por falta de pagamento, não, porque ele não tinha certidão. E quando ele arrumou a certidão, por que ele não fez o serviço para emitir a nota para mim pagar? Eu não vou pagar serviço sem nota e sem a prestação de serviço estar executada. Então, dessa parte, o senhor pode me notificar e pode, que a gente vai tomar providência. Ele falou, prefeito, que a dívida de 8 mil e poucos reais não é da PC, é dívida anteriores. E ele falou mais. Está em cruz o conserto da PC que ele não consertou ainda. Ele falou mais, ele falou que a senhora prometeu que na quarta-feira pagava ele. E até hoje ele falou que a senhora não pagou. Então está tendo uma diferença nas conversas. Não pagou, seu Gelson, porque ele não tinha... A documentação da empresa dele não estava regularizada para ele tirar as certidões negativas e emitir a nota fiscal que eu preciso para pagar ele. Então você podia chamar ele para resolver a situação, porque aquela PC precisa demais naquela PC. Aquela PC não precisa dela igual uma criança de 30 dias precisa do leite materno. Tem 4 meses que a gente está tentando entrar num acordo com ele, sem precisar notificar, sem precisar partir para outras vias, que não seja o diálogo. Agora, é muito fácil ele dizer para vocês que eu não paguei. Agora, eu quero ver quem que pagaria sem nota e sem certidões. Não vou fazer isso. Pode encerrar? Pode falar, Marco Aurélio. Eu até não ia falar, mas... O que aconteceu aqui sobre a iluminação pública? Falaram assim que... O Mineirinho, né? Tem que falar logo o nome, porque foi ele que falou. O Mineirinho falou que era por causa de R$10 que não arrumava a rua. Ele era um que trabalhou no caminhão, então ele devia saber mesmo, mas é mentira dele, que ele é um mentiroso. Eu fui lá nos meninos que estão mexendo, é um quadro de distribuição, ficava em R$2.500 cada um, e aí ficou em 10 mil o serviço. Parece que o rapaz pediu 5 mil de mão de obra, o que me passaram lá. E aí a senhora não optou fazer, que eu também achei correto. Então, assim, até para explicar, é R$2.500 cada quadro. O Mineirinho disse que era R$10, eu falando que era só um disjuntor. Então, assim, estou só deixando claro... É só esse valor mesmo? É só o quadro de distribuição ou tem mais algum trabalho que tem que ser feito? Da iluminação que foi me passado é os quadros de distribuição. Aí eu pedi para fazer o orçamento e nesse orçamento ficou bastante caro e os meninos da obra mesmo estão fazendo a manutenção para economizar. Só que não é R$10, não. Nem aquele relezinho, sei lá como que é o nome daquele negocinho lá de colocar na lâmpada, não custa R$10. Custa bem mais que isso. Né? Por isso que eu estou falando. É bem fácil a gente ficar de fora e jogar pedra. Agora, difícil é você saber o que a gente está passando no dia a dia para manter pelo menos o básico funcionando. O básico, porque a gente está com dificuldades para manter até o básico funcionando. Né? E ajuda, toda ajuda é bem-vinda. Seja ela com emenda, seja ela com recurso de bancada, o que vir para o município é bem-vindo. E outra coisa, o município não está inadimplente, a gente está fazendo de tudo para pagar esses convênios e prestar conta dentro dos prazos, para não entrar inadimplência no município, então nós estamos aptos a receber recurso. Aqueles deputados que falar por aí que a gente não está apto a receber recurso, vocês podem cobrar dele que nós estamos aptos sim. Tá? Tanto é que assinei uns convênios já essa semana passada, né? Então a gente não tem problema nenhum com receber recurso não. No mais, eu agradeço a todos e tenham uma boa tarde. Eu vou fazer uma pergunta.
Tem a questão de um projeto aí, a prefeita teve em Brasília, talvez conseguiu acompanhar. O deputado Expedito Neto tem uma emenda empenhada para a questão da implantação da iluminação pública aqui na avenida principal. Você teve em Brasília, você sabe me explicar como é que está essa questão? Que eles alegou para nós que estava embaraçado na questão da liberação do SEDAM, que a prefeitura precisava enviar licença ambiental para essa certidão para que pagasse esse convênio. Aí o Danilo disse que estava trabalhando essa certidão e eu não falei com ele mais. Aí, se você chegou a falar com ele? A certidão, eu protocolei na SEDAM, deve ter uns 30, 40 dias, solicitando a certidão do convênio. E os outros recursos dele, que é do Poços Artesiano dos 2 distritos, a gente estava até a semana passada tentando achar orçamento, pegamos todas as secretarias, sentamos, puxamos daqui e dali para conseguir R$25 mil para empenhar o serviço de georreferenciamento e que precisa daquelas licenças lá também para poder fazer os poços. Então, assim, quando a gente fala que não está fácil não, porque nem o local no orçamento, ficha orçamentária para empenhar, a gente tem. Aí, essa semana passada, nós passamos 2 semanas sentando, Thales, secretários, a semana passada de novo, para a gente conseguir resolver a questão do orçamento, pelo menos para a gente fechar empenho de IPECAM, folha e obra, que a gente não tinha onde empenhar nem para comprar combustível mais. Vou fazer uma pergunta para você, Val. Eu ia discursar, mas nem vou discursar. Vou abrir mão da hora de falar na tribuna, porque vou botar a questão da PC. Eu estou com 3 meses esperando a PC para que a gente coloque os convênios. Por falta de pagamento, lá que eu sei que entrou o conselho da PC também, mas tem coisas anteriores que não tem, ele está sem notas para receber. Tá, mas com esses 3 meses que essa pessoa está lá, toda semana entregando, cada 15 dias entregando, tem que tomar uma providência. A gente não tem mais tempo para esperar, porque a chuva já está chegando, temos ponte para fazer, cascalhamento para fazer alguns pontos, esses convênios para poder ser assentado, que você sabe o tanto tem ali, né, que acho que tem um que já vence dia 10 de novo, né? Dia 10, dia 6, né? E as pontes estão caídas, os burros estão lá do lado. Então, o prefeita, eu acho que você como gestora, não estou nem querendo ensinar você a fazer nada não, mas em tomar uma providência, já está com 4 meses você vem cobrando, e toda semana que eu mando para o secretário, ele fala, o cara falou, me entrega quarta-feira, não deu quarta-feira, entrega sábado, mas quarta-feira e sábado de qual mês? Que a gente vai saber. Esse é o problema, isso aí que eu queria ver com você, com o jurídico, a providência tem que ser tomada para que monte essa máquina, que tira ela de lá e coloca alguém que queira montar, sei lá, alguma coisa tem que ser feita. Não pode ficar nessa situação, que o povo está à mercê disso aí, e esses convênios estão tudo parados, sem a gente colocar, sem a gente conseguir executar nenhum, e os problemas lá acontecendo, ponte caindo, bueiro, lá se vocês estão com dificuldade de patrulhamento, e Deus ajuda e Deus queira que você consiga terminar em Rio Branco lá, que é da fita, né, lá ainda, né, tá mexendo ainda, né, Deus queira, eu torço muito que você consiga para poder fazer uma prestação de conta bacana, para que o ano que vem já não entre com esse outro pepino que já tem do ano passado. Então, eu queria que você desse uma solução para nessa situação, o que pode ser feito, tem que ser feito. Se o cara vai montar, se não vai, tira de lá para outro lugar, mas que a gente precisa dessa máquina. O grande problema, vereador, é porque o cara vem e fala, faltou uma peça, você vai lá e arruma. Faltou isso, vai e arruma. Aí ele vai te levando e daí você acredita nas pessoas, né? Só que hoje eu pedi para o secretário já falar com o jurídico e a gente notificar ele, porque eu tenho a mesma opinião sua. Se não quisesse fazer, então fosse sincero e falasse que não ia fazer. Mas não ficar empurrando a gente com a barriga como se a gente fosse moleque e estivesse brincando de trabalhar. E eu não sou moleque, nem estou brincando de trabalhar, não. E não é a mim que está prejudicando, não. Está prejudicando 14 mil habitantes. Né? Então, é isso que as pessoas têm que ter consciência. Que não está prejudicando a mim.
porque eu sou uma única pessoa moradora do município de Campo Novo, mas está prejudicando o município todo. Isso, para mim, é uma falta de caráter muito grande, porque os problemas a gente resolve conversando. Se tivesse alguma coisa que tivesse impedindo isso, que me procurasse para a gente resolver, mas não simplesmente sacanear o município e não entregar o maquinário. Vou te pedir desculpa mais uma vez, ó. Mas é 4 meses, toda quarta-feira entrega. Se com 3 ou 4 vezes não cumpriu a palavra dele, acho que você já devia tomar uma providência. Não, assim. mas antes estava faltando os parafusos, que você lembra que o Júnior foi 500 vezes lá em Ariquemes para achar uns parafusos, né? E depois que chegou os parafusos, tem 3 semanas que toda quarta-feira e toda sexta-feira ele entrega e não entregou. Prefeita, boa tarde. Eu não ia falar não, mas resolvi falar. A respeito de uma carregadeira New Holland que está num conserto, segundo me passado, está em Ariquemes. Eu venho conversando com o responsável lá sempre, porque estamos precisando. Na região ali do Três Coqueiros, Rio Branco, C18, aquelas linhas ali, nós temos situações eminentes de parar o tráfego lá. Isso para escoar produção, para doença, para tudo. Porque temos pontes, vocês sabem mesmo a situação lá, já foi passado, já foi pedido aqui, pontes que já estão caídas, fizeram uma emergência lá para ficar rápido, emergência é emergência. E até hoje não tem solução disso. Uma hora, sempre estou procurando o responsável e falar, semana que vem está pronto, semana que vem está pronto. E infelizmente eu queria que você falasse a respeito disso. E também, nessa ida que a senhora foi a Brasília, com certeza deve ter ido no DENIT, eu acho que sim, a respeito dessa situação dessa ponte aqui no braço esquerdo. Porque eu creio, eu acho que todo mundo aqui crê que a prefeitura vai ter que fazer alguma coisa ali para passar essas águas. Mas e para o ano que vem? Vai ter que fazer uma emergência. E para o ano que vem? A senhora buscou alguma coisa sobre isso? As pás carregadeiras, as duas estão lá em Ariquemes. O orçamento de uma ficou em 75 mil e a outra vai passar de 35 mil. Não tem como consertar essas máquinas nesse valor agora. 75 mil, uma. Então, eu quero fazer um pedido que a senhora peça aos seus funcionários, que quando for passar uma informação para o vereador, qualquer que seja deles, que passe a coisa correta. Porque, infelizmente, eu estou mentindo para a população lá quando eu digo com eles que semana que vem vai ser resolvido o problema. Semana que vem a máquina está chegando. Então, peça a esses funcionários que, na verdade, é uma falta de respeito com a gente. Mas essa semana que vem foi a própria New Holland que falou que na semana seguinte liberava a máquina. Aí montou a máquina, a gente pediu para o menino ir lá buscar. Quando funcionou a máquina, vazou óleo para todo lado, voltou para a oficina e aí faltavam uns discos que fora custa R$6.000 que a New Holland queria vender por 21 mil para a gente. E aí ficou, só foi enrolando por isso. Aí nós fomos achar o orçamento para poder abrir o processo para empenhar, que essa é uma que fica mais barata. A outra que já está lá há bastante tempo, em Ariquemes, fica por 75 mil. O orçamento dela em torno de 75 mil. Com relação à ponte, até o MP notificou o município essa semana pedindo providência, e a gente está respondendo ao Ministério Público hoje. Dia 23 de julho, eu protocolei um documento no DENIT com toda em anexo foto da ponte, relatório, inclusive dados da empresa que fez essa ponte, que ainda não tem 3 anos, então ela está na garantia, né? E aí tentei falar com o pessoal lá, nós agendamos 2 vezes, aí foi desmarcado, porque quem está vindo responder pelo DENIT de Rondônia é o pessoal do Amazonas, né, que o DENIT agora em Rondônia não tem superintendência. E aí marcamos, depois de umas 2 ou 3 marca e desmarca, no dia 23 de agosto, nós fomos lá numa audiência, até o vereador Mazinho foi junto, que eu convidei né, vocês aqui, mas alguns não puderam ir.
E eles ficaram de, na outra semana, mandar o engenheiro deles aqui em Campo Novo para verificar a situação da ponte. Deixei bem claro que aquele serviço que nós fizemos foi para 30, no máximo 60 dias, é provisório e que eu não tenho condições de fazer essa ponte. Então, assim, o DENIT hoje tem uma empresa que prestou serviço para eles, que a gente acha que é a mesma. Eles ficaram de verificar se é a mesma empresa, mas tudo indica que sim, que teve um aditivo de contrato bem alto e que eles têm que agora notificar a empresa que fez a ponte para vir refazer essa ponte. Então, essas informações eu estou passando para o Ministério Público já, porque se a gente não está conseguindo manter o que é nosso, aí se começar a puxar o que é do governo federal também, né? Porque sem poder a gente parou tudo para poder fazer aquela paliativa ali para não deixar a população sem acesso ao município. Agora, cobrando do DENIT a gente está. Hoje eu já mandei mensagem para o engenheiro do DENIT novamente, porque eles vão ter que tomar uma providência. Não tem como o município de Campo Novo assumir as responsabilidades do governo federal. Afinal de contas, quem arrumou aquele serviço ali, a paliativo? Nós quem? A Secretaria de Obras. Porque eu estou vendo empresários aí dizendo que eles arrumaram. Não. Entendeu? Parceria. Entendeu? Agora arrumar, não. Parceria. A máquina, PC que foi lá. Bom, isso, Mário, PC do Mário. Parcerias. Solicita ao secretário que faça decreto legislativo número 002/2019. Decreto legislativo 002/2019. Dispõe sobre o afastamento do prefeito de Campo Novo de Rondônia, senhor Ocimar Aparecido Ferreira. O presidente da Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, vereador Osmar Ribeiro da Silva, no uso das suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, decreta: fica o senhor Ocimar Aparecido Ferreira, prefeito de Campo Novo de Rondônia, nos termos do artigo 70 da Lei Orgânica do município, afastado das suas funções, em razão de votação em plenário. Este soberano em suas decisões, por 9 votos a favor e nenhum contra. Opinado o prosseguimento da denúncia. O prazo de afastamento cessa em 90 dias. Caso a comissão processante não finalize seus trabalhos, nos termos do artigo 70 da Lei Orgânica, este decreto entra em vigor na data da sua publicação, 30 de setembro de 2019. Grande expediente. Palavra vaga por 15 minutos. Vereador Gerson. Desculpa, vereador Gelson. É o vereador Cutia primeiro, viu? Porque está escrito em caneta aqui. Só chega atrasado e a gente tem que marcar na caneta. Boa tarde a todos. Quero agradecer a Deus pela minha vida e pela vida de todos aqui presentes. Que bom ter a prefeita aqui hoje, mas eu continuo sem resposta, prefeita. Eu gostaria de saber como que vamos alavancar esse município. Como eu acabei de dizer, você me disse que precisa de dinheiro seguro. Um mau administrador, se você der o dinheiro para ele, ele vai no ralo. E aqui deve ter bom administrador aqui. Deve ter pessoas que sabem o que é administrar. A gente não administra muito dinheiro, se administra com dificuldade, da mesma forma que administra muito dinheiro. Eu acho que é economizando, não jogando dinheiro fora, como a gente tem jogado na região. A madeira que eu disse para a senhora que eu tinha conseguido boa lá, e o basqueiro, eu fui lá, paguei hora para deixar lá no rumo, está lá, garapa, madeira para escolher, até falei para o vereador Rony. A administração é isso, é usar o melhor que a gente tem. Não acreditar em história de secretário ou de um e de outro.
não se constrói nada com história, é com realidade. Então, eu ainda não vi como que a Vossa Excelência vai administrar esse município, sinceramente. Eu não estou preocupado comigo, na verdade. Mas eu preocupo com pessoas que vivem nesse município, que acreditou nesse município, que tem empresa nesse município, que estuda nesse município, me traz uma preocupação. Em vez de você deixar a população e vereador fazendo ponte com dinheiro próprio aí, pega o seu salário que é gordo, 16 mil, começa a fazer isso, Val. Me entende? Agora não tem como eu te mostrar. Mas tem bastante, prefeita. Vou colocar no Facebook para você ver. Me entende? Não, mas fora daquelas tem muita ponte, prefeita, que a população fez na nossa região. Ali foi um socorro, fizemos um socorro para a prefeita fazer a ponte. Usei que eu faça a ponte. Gostaria que a prefeita fizesse. Aquela ponte tem 1 ano e meio, vai fazer 2 anos que eu fiz a indicação para aquela ponte. Então ela não está, né, algo que apareceu, não. Aquela ponte já era para estar pronta há muito tempo, a ponte do Rio Azul, por exemplo. Mas, prefeita, você me disse para mim, para a prefeitura, não sei como que eu vou te ajudar lá, minha querida. Eu preciso de estar lá, o meu trabalho é fiscalizar, meu trabalho é trazer emenda, como nós temos 16 tubo-ármicos na região do Rio Branco, que já vai vencer agora dia 6, né, Ci? Em parceria com o vereador Claudeci, temos... Depois, né? Então temos bueiros aí que já faz tempo que está pago e pronto para fazer, e não fizemos ainda. Eu acho que o vereador, se eu mudar para a prefeitura, eu estou ferrado mesmo, eu também. Até minha filha vai ficar sem leite, eu acho. Ficar ali. Então, eu gostaria de fazer esse pedido em nome da população, que vamos sentar, vamos reunir com os vereadores, com os secretários, vamos fazer alguma coisa. Vamos administrar, vamos parar de colocar em bira ponte, vamos parar de fazer serviço porco, vamos fazer serviço de verdade, gente. Eu estou aqui para ajudar, já me ofereci mais de 10 vezes. E estamos todos sofrendo com isso, os vereadores, a população. Então esse é o meu pedido. É uma crítica que constrói. Eu não estou nada contra a Vossa Excelência, você sabe disso. Nunca tivemos problema, então não é agora que vamos ter. Eu só quero que a gente consiga fazer alguma coisa. Justamente por isso que eu estou cada dia mais desanimado com a política. Mas é muito desanimado. A política não... Parece que não funciona. Ela é só política, política. Boa tarde a todos, muito obrigado. Agora sim, vereador Gelson. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar, cumprimentar o presidente, cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar aqui a prefeita aqui presente, cumprimentar o público aqui presente, em nome do Zezinho cumprimentado, todos os ouvintes da rádio. Hoje eu prometo que vou ser bem rápido. Eu só vim aqui fazer uns agradecimentos hoje, para os meninos da obra, para a prefeita, para o CREU, que é o secretário de obras. Eu não vou mentir que muitas das vezes eu falei para o povo de Rio Branco, prefeita, que a senhora ia patrulhar a região, mas eu falava sem confiança, não vou mentir, porque eu sei como é que está a situação do município, então, mas eu confortava eles, mas eu ficava desconfortado. Não vou mentir para a senhora que isso aí muitas das vezes eu fiz. Mas graças a Deus hoje as máquinas estão lá. 3 patrol, parece que está consertando a outra para entrar a 4, né? E para que as coisas andam, eu vou falar aqui, mas eu não vou falar para me gloriar, só para que nem o vereador Cidelvão fala que faz ponte. Essa semana, um dia desse, eles iam trazer a carregadeira para cá para fazer uma solda na concha. Eu falei, não, pode fazer a solda aqui que eu pago. Paguei R$400 do meu bolso para soldar uma concha para a carregadeira não vir aqui. Não é que ela vem aqui e não volta.
Até porque é um desgaste para uma caçamba ficar carregando carregadeira para lá e para cá. Então eu tirei do bolso, 2 pneus de patrol furou, está lá para me pagar R$120 os 2 pneus, porque Rio Branco não existe a tal da nota que nem a senhora falou. Se existisse era fácil. Então não estou falando aqui para me gloriar, mas é porque eu quero ver as coisas acontecer, eu quero ver as estradas patroladas. Sexta-feira nós quase acabou, falo nós porque eu estava por lá, né? Mas os meninos quase acabaram de patrolar a linha do seu Zé Anacleto. E só para informar para a prefeita, aonde está patrolando, prefeita, seria bom que já tivesse alguém jogando um cascalho. Vê se tem como fazer das tripas coração, arranjar mais uma máquina para isso acontecer. Porque na linha do Farias, no primeiro dia, quando nós patrolou e deu uma chuva, até para nós sair deu trabalho. Agora imagina, vereador Silva, os moradores, né? Quantos que talvez não vão xingar nós. Mas, mesmo assim, eu fico grato pelo serviço que está sido feito no Rio Branco. Eu até pedi hoje o Danilo uma planilha das estradas lá, como que vai ser. Ele me mostrou que a minha preocupação é que algumas estradas iam ficar sem patrolar lá na região. Mas não vai, está tudo no fita. E parabenizar o CREU, os funcionários. Os funcionários, eles empenham. Aí, sexta-feira, nós ia até remendar mais um pneu, mas como não deu remendo, teve que vir para cá. Então, nós somos parceiros da senhora, prefeita. Agora, quando o vereador Cidevan fala que não tem recurso, às vezes ele tem um deputado ou um senador que pudesse colocar uma boa emenda no Campo Novo, né, de recurso, até mesmo para fazer um patrulhamento, um cascalhamento, vereador, se tiver, vamos correr atrás que está ajudando, né? Se caso você tiver. Mas, por ano que vem, nós podemos pensar nisso, se Deus quiser. Que nem aqui na C14, parece que teve uma emenda há pouco tempo aí, cascalhou tudo ali na região. Então esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é fiscalizar e correr atrás de recurso. E fiquei muito satisfeito, prefeita, que a senhora, esses dias atrás, nós tivemos até umas divergências a respeito desse recurso do Adelino, que nós fomos lá, nós fomos orientados, aí essa orientação nós passamos para a senhora não gostou, mas a senhora assinou o convênio de 50 mil para bueiro ármico da região de Rio Branco. Só que aqui no processo, já tem uma data aqui que eu já não gostei, mas infelizmente, depois que o recurso sair, ainda tem 5 meses para sair implantar esses bueiros. Depois que assinar, né? Tem 5 meses, está aqui. Isso, então, tá aí. No caso, agora é só ano que vem que vai implantar esses bueiros na hora que eles chegar. Não sei se chega esse ano. Tem também a emenda do Adelino lá de 30 mil para trocar as luminárias da avenida. Eu não sei, parece que a senhora já esteve lá. Como é que está lá? A senhora já assinou também? Porque esse eu não peguei, não. Então. E aí, quando nós estávamos lá na linha, na quinta-feira, aí eu liguei para a prefeita, ela estava em Brasília e tinha uma retinha no Buriti que ia ser trazido para cá. Peguei e falei, prefeita, pede o CREU, pega essa retinha que está aqui, vem aqui e faz essa ponte. Não foi? Não levou 2 horas, prefeito, fez a ponte. A linha está beleza, o ônibus escolar não precisa fazer aquela volta mais. Mas quando se fala em ponte, a nossa região de Rio Branco está precisando muito que faça aquelas pontes, prefeita. A gente sabe da dificuldade do município, mas eu também sei da sua preocupação. Então, vamos ver se a senhora faz aquelas pontes para nós, porque, inclusive, tem uma pertinho da sua casa ali que, a hora que der uma enchente ali de 1 metro, já vai levar a ponte embora. Então, eu quero aqui agradecer a todos os ouvintes aqui e pedir desculpa aos vereadores, porque
A votação, muitas das vezes, preocupou alguns colegas, mas eu sou companheiro dos vereadores, entendeu? Pode ter certeza disso. E meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, uma boa semana. Vereador Cuti Ananci. Primeiramente quero agradecer a Deus, em nome da prefeita cumprimento a mesa, em nome do presidente cumprimento o público aqui presente. Prefeita, eu falei que eu não ia discursar, tinha feito a pergunta para você aqui, mas eu tinha me inscrevido, eu vou continuar fazendo mais cobrança. Na segunda-feira passada até eu falei aqui que essa questão das máquinas nossa mesmo, que está tudo destruída. Essa semana agora, que eu vi as fotos de uma carregadeira nossa, acho que essa que está na New Holland, você acabou de falar para mim, ficou 70 e poucos mil. Ela é uma peça pequena, tem que desmontar a máquina todinha, está todo desmontado lá, vereador Rony. Não tem previsão de chegada e não tem condição de pagar esse valor para consertar uma máquina daquela lá na New Holland, não. Porque se puxar fora da New Holland, com certeza sai mais barato. E o que a gente questionou aqui, prefeita, e eu acho que se você quiser dar um jeito que a obra para de ter esses gastos altos, vai ter que contratar um mecânico sim para o município. Contratar um mecânico, precisa de arrancar essas máquinas para levar para lá. Porque o cara vai desmontar aqui e vai saber qual é que é a peça necessária, vai comprar só a peça e trazer para o cara montar, o cara vai receber por mês. Porque hoje nós temos máquina desmontada em Buritis, máquina Ariquemes, máquina aqui em Campo Novo, e eu vi uma saveirinha da município jogada no ali, não sei pra onde aí. Já trouxe embora? E um golzinho que eu tinha visto lá perto de Jacilândia. Trouxe também? Um golzinho era Paraty. Não, um golzinho mesmo. Que era até da assistência, se eu não me engano. Entendeu? Eu tava lá, num lugar bem longe daqui mesmo, abandonado. E o cara falou que já tinha mais 30 dias que estava lá. Então, eu acho que o desgaste que nós temos hoje, só para você ficar carregando essas máquinas para lá e para cá em cima de uma prancha, se ela ficar no local aqui, você tem um mecânico, pode pagar 7 mil para um mecânico por mês, que sai mais barato do que ficar carregando essas máquinas para lá e para cá. E você pode ter certeza disso. Mas tem que ser um mecânico de verdade. A parte, vereador. Sim, vereador. Eu quero parabenizar a sua indicação, a sua ideia aí, que foi falada na sessão passada, se eu não me engano também. Só a locomoção dessas máquinas já dá para pagar o mecânico, sem questionar. Agora, a Val entrou agora, às vezes ela está se prevenindo, com certeza ela vai ter escolhas boas aí, eu ando torcendo por isso, Val. É interessante isso aí, é de se pensar, nós não estamos falando de política, nós estamos falando de resolver alguma coisa, é aí que entra a administração de verdade, para economizar. Administrar não é você ter um rio de dinheiro, pode ter certeza disso. É a gente tentar com o que a gente tem, administrar o que a gente tem. Eu fico muito satisfeito, você fica triste porque eu falo, mas é porque eu falo, porque eu sou administrador, Val. Eu não comecei, eu não tive herança, eu comecei no braço, na mão, então eu sei como é que constrói as coisas. E claro que tem mais gente que sabe, eu estou falando assim, mas tem mais administradores. Não é você ter 1 milhão que você vai começar nada, o cara começa com 10 e chega 1 milhão, dá 1 milhão para o outro quebra. Então, é a gente sentar e administrar. Pode ter certeza, não tenho interesse político de nada, não quero política, para mim é muito cansativo, estou morrendo de cansaço de política, mas eu quero ajudar o município, eu estou no município, a minha família toda, eu acho que é interessante. Obrigado. Parabéns, Claudeci. Então, vereador, obrigado pela parte. Eu também te parabenizo pela iniciativa, mas, prefeita, só cumprimentando que o vereador já levantou a pauta, esse mecânico é bom que ele seja um soldador. E outra coisa, eu acho que em cima dessa melosa poderia carregar um material para remendar um pneu. Não é porque eu paguei 2 pneus lá que estou falando isto, porque se tiver uma pessoa lá na hora que se dispõe a ajudar, tudo bem. Quinta-feira os meninos iam trazer uma patrol para Buriti por causa de uma solda de R$40, porque eles não é doido de pagar do bolso. Falei para o Ivan, pode arrancar a peça que
leva lá que o Robson, que é meu vizinho, solda. Ele foi até criticado pelo funcionário da prefeitura, o funcionário da prefeitura falou que no Rio Branco não tem quem sabe soldar, sabe? Inclusive foi ele que soldou a concha. Então, prefeita, pegando a carona com a ideia do vereador, coloca uma pessoa que faça várias coisas. Porque se a gente não estiver lá ajudando os meninos vão ficar com uma patroa parada um dia inteiro ou 2. Inclusive, vereador, se essa patroa veio no Buriti para fazer uma solda. A solda que o cara fez lá, eu não sou soldador não, mas eu teria de vergonha de falar que aquilo foi uma solda. Uma parte? Sim, vereador. Essa ideia do senhor eu creio que é uma ideia tão boa que, como relata o vereador Rony, que passou uma vez para mim, para arrumar teve um registro de preço, né, para futura aquisição e prevenção dos transportes de um Palio, que é aquele Palio que, se eu não me engano, é o da assistência, né, que faz o conselho tutelar, um Gol, que era o que fazia da assistência, e a van. Então, assim, teve um registro de preço de R$ 149.560,90. Então, talvez até economizava nessa questão. Não estou dizendo que foi usado esse valor todo, mas é o que foi feito o registro de preço, né? Então, talvez até economizava, mas isso aí foi só frisando aqui que foi em 2017, no mês de outubro, 18 de outubro de 2017. Estamos indo para 2 anos, né? Obrigado. Pois é, vereador. Com esse registro de preço aí, né, para consertar esses 3 carros que são pequenos, nós comprava até um mecânico. Comprava ele e trazia para Campo Novo. Você vira patrimônio público. Sim, vereador. Eu concordo com vocês, só que vocês deixam de saber também que mecânico não é soldador. Você vai contratar um mecânico, carteira dele não é assinada para soldador. Contratar o soldador, ele pode ser mecânico, ele não vai querer fazer todos os serviços de mecânica e solda. Então, mecânico de caminhão e ônibus é um, mecânico de máquina pesada são outros. Então, é complicado o município por causa disso. Mas sim, ainda concordo com vocês de ter um mecânico, sim. Até porque contrata um mecânico, já explica para ele, sou mais soldador do que mecânico. Então tá, vou assinar sua carteira como soldador. Aí ele faz o que já é explicado para ele. Mas contratar contratar um cara hoje de nível alto, que faça máquina pesada, principalmente a tecnologia que tem hoje, uns R$15 mil o salário dele. Só uma palavrinha. A parte. Também concordo com o seu posicionamento sobre isso aí, só que também deveria ser, antes de ser feito isso, ser bem planejado, porque não adianta só contratar um mecânico e ele não ter uma estrutura aqui na prefeitura, que ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. Mas seria bom porque a gente acompanha as máquinas, acompanha os trabalhadores e a gente vê reclamação deles, que só para quando quebra num todo. Então existe a manutenção preventiva, onde poderia se economizar na compra de peças. Um conserto que seria uma mixaria vai ser mais caro para o município. Então esses valores que a gente anda perdendo, porque muitas vezes colocam na cabeça que só para quando quebra, ficaria bem mais tranquilo para o município, economizaria até o salário ou mais desse mecânico. Então é coisa de se planejar. Também não adianta colocar o carro na frente dos bois, só contratar o mecânico se ele não tiver estrutura. Só uma palavrinha assim. Eu concordo com o que o Mazinho falou, realmente, mas às vezes tem o cara, assim, não todo dia que você vai encontrar, mas tem. Vou dar um exemplo que o Rony conhece demais. O Luciano Jordão é um cara ali perto de nós que faz esse tipo de trabalho para todo mundo ali. Ele é o cara, ele faz tudo. Né, Rony? Faz tudo. Claro, não sei se o cara vai querer, vai combinar tudo. Só estou dizendo assim, se a gente procurar e... De qualquer forma é bom, né, Rony? Igual você falou, da prevenção para evitar gastos futuros. Então, de todo jeito, a gente teria que se alinhar uma situação dessa. Obrigado. Quando a gente fala na questão do mecânico, o mecânico é que ele conserte máquina de motor, faça tudo de máquina. Para isso.
porque ele vai detectar o que está errado na máquina. É igual o vereador citou. Ele vai chegar lá, essa peça está estragada, tem que colocar. Não adianta você pegar uma máquina daqui, leva para Buriti ali, o cara fala, ó, está estourado aqui. Mas não olhou as outras coisas. Ele não deu continuidade. Voltou, chegou, vai acontecer a mesma situação. Estava na C14, eu falei, segunda-feira passada aqui, eu vou falar de novo. Nossa máquina retro estava vazando, me levaram em Buriti, o cara falou que era o retentor. Trocou o retentor, chegou na C14 de novo, o mesmo vazamento. Só limpou. Então isso nós não podemos deixar acontecer, o desgaste que nós está tendo. E falar, vereador, nos convênios, quando a gente questiona que eu quero que você tome providência, não acredite mais que o cara vai entregar essa semana ou a semana que vem a outra. A máquina toma essa providência porque o tempo tá curto. Está curto. Chuva já está aí para nós, está chovendo bem para lá já. Então, se nós não consertar, não colocar esses convênios, esses bueiros que tem ali, sinto muito, nós vamos ter muito problema, vai parar tudo, porque aqui já não foi feito recuperação de estrada. E lá, vereador, o convênio de lá do Rio Branco, que é de 100 mil lá, ele é outro convênio, são os convênios diferentes. É o daqui é o primeiro, de lá é o segundo. E o terceiro está entrando agora também, né? Vou estar terminando os projetos ali, acho que já até ter terminado, só faltava o relatório fotográfico. E falar, vereador, quando você falou que ficou meio triste na situação, que ela tem 5 meses depois que o dinheiro cair na conta para poder executar, tem outra ainda. Tem quando o Turbo Arm que entregar, os bueiros aqui. Porque ela só existe uma, e ela é no Rio de Janeiro. Então só existe uma, não tem concorrência. Você chega e tem que comprar e tem que esperar. O município nosso é pequeno, compra pouco, claro que ela vai entregar primeiro de onde? O Estado que compra 2 milhões, 3 milhões de pancada, assim. Então eles entregam primeiro de onde o dinheiro é mais grosso. Então aqui vai ser entregue, se eu falo, porque depois que o dinheiro caiu na conta da prefeitura aqui, que foi pago, dali, vereador, demorou 5 meses para a Arma que entregar os tubos. Aí depois ainda tem mais uns 90 dias para poder ser executado, conforme o tamanho do convênio. Olha para o senhor ver como é que é essa história. Então, eu faço um apelo aqui, prefeita, que se dê um jeito para a gente executar aqueles convênios. Eu sei que não está fácil, aquilo que eu venho falando aqui. Na obra hoje, temos que mudar, não estou aqui, não vou criticar nenhum dos meninos que trabalham na obra, porque não está tendo condições, não está tendo maquinário, não está tendo nada, não adianta. Se precisa de uma reta, eu vou dar uma picareta para o cara, ele vai fazer o quê? Não tem o que se fazer. Então eu peço aqui que encarecidamente que você olhe com o jurídico e tal, doutor Márcio ali, que eu sei que é conhecedor de todas essas situações, que dá para fazer lá, porque 4 meses esperando o cara toda quarta-feira, entregando essa máquina, e a máquina não está vindo, então a gente tem que tomar uma providência, porque não pode ficar à mercê dessa situação, não. Isso são minhas palavras, uma ótima semana toda. Muito obrigado. Então, vamos... Falei para o vereador Gelson, nós ia ter que buscar os nossos nas costas, né, Gelson? Nós está precisando lá também, né? Mas esse convênio, obrigado, prefeita Val, né, por ter assinado esse convênio hoje. E a gente fica muito satisfeito porque eu achava que nós não iria receber, porque estaria inadimplente. Mas aí já tem uns 20 dias que a prefeita me relatou tudo certinho, que poderia até ficou braba comigo ainda, falando braba, que quase me bateu ainda, porque eu falei que esse convênio não ia ser recebido, né? Mas é uns tubo-ármicos que eu pedi, 11 tubo-ármicos, que é para vir para a linha C26, linha C14 e C18, né? Acabei de falar para a prefeita, eles chegando, a gente não dá conta de colocar, mas a gente leva e coloca no local, se der uma emergência já está lá, né? A gente corre lá e coloca, até com a reta escavadeira, se for possível, na hora H. Estando lá, até o povo mesmo, tem gente lá que se tivesse o bueiro lá no Valdeci Piano, eles mesmo colocavam, já disse que coloca, né? Então, e lá está um problemão, que o ônibus está passando a metade, só na metade do bueiro, porque a outra metade já foi embora. Mas a gente fica satisfeito por esses convênios estar assinados, porque se assinou, a gente já sabe que uma hora tem que chegar, né? Mais também a gente tivemos em Brasília, junto com a prefeita, a gente deu uns rendimentos até bom com os 2 procuradores. Quero livrar aqui que teve pessoas que disseram que por que foi os 2 procuradores.
foi necessário porque tinha gancho lá que tinha que ter os procuradores junto com nós, né? Conhecimento nosso, com o conhecimento dos procuradores junto, é outra história, né? Então a gente não... Quando você vai num lugar desse, que você não leva pessoas de capacidade junto com você que entende, você fica perdido lá, e aí muitas das vezes muitas das vezes perde as coisas por falta de conhecimento, porque não leva a pessoa certa junto, né? Então estou aqui defendendo os 2 procuradores que foi junto com nós e defendendo a prefeita também, que foi lenhada por causa de ter levado os 2 procuradores junto com nós. Se eu pudesse andar com o advogado de noite junto do meu lado para poder saber o que eu estou fazendo, para mim era bem melhor, né? Se tem os advogados, tem os procuradores, então por que guardar procurador em casa se ele está precisando, né? Então, a gente foi bem sucedido, sim, né? Quero também aqui dar meus parabéns às mulheres que aqui hoje está, já estou de rosa, porque amanhã já começa o Outubro Rosa, né? E agradecer a todos aqui presentes, né? E vamos encerrar essa sessão de hoje, porque já está bem prolongada, cansativa, né? Não há nada mais a tratar, encerra a presente sessão. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.